edição do Opção Play, a nossa playlist de entrevistas aqui no YouTube. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Thaís Moraes. Muito obrigada por tirar um tempo para vir aqui conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, Bárbara, agradeço a opção e para mim é motivo de muita alegria estar aqui e falar sobre um assunto tão relevante, né? Eleição, processo eleitoral, ano de festa da democracia, ano par, e eu estou sempre à disposição para falar sobre esse tema. Para a gente deixar bem claro para os nossos leitores e seguidores, por que a senhora é gabaritada para falar sobre esse assunto das eleições? Você pode falar um pouco sobre si mesma? Sim, então, fui apresentada, né? Meu nome é Thaís Moraes, eu sou advogada eleitoralista. Eu atuo em todas as eleições desde o ano de 2016. Atualmente eu não estou atuando na eleição de Goiânia, no entanto, com a presença muito forte no interior, sobretudo nas questões que passam aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral. E eu sou uma apaixonada mesmo pela política, né? Eu nunca trabalhei alheia da política, então eu vivo isso no meu dia a dia e sou estudiosa também dessa área. Então todos esses desdobramentos, né? Todas essas questões de evolução legal, entre outras coisas, são sempre objeto de muito estudo e que eu levo isso como bandeira mesmo, o aprimoramento da justiça eleitoral e a consolidação da nossa democracia. A gente teve na semana passada, para quem não está sabendo, 3 debates em sequência feitos pelo jornal Opção. O primeiro foi feito na terça-feira com os candidatos de Anápolis, o segundo com os de Aparecida de Goiânia e o terceiro com Goiânia. Entre todos os candidatos que foram convidados, todos os candidatos que estão concorrendo nessas 3 cidades, só tivemos uma ausência, que foi em Aparecida de Goiânia, do professor Alcides, mas em geral eu diria que a aceitação do debate entre os candidatos foi muito boa, certo? Sim, eu concordo. E é importante a gente frisar essa iniciativa do Jornal Opção de oportunizar esse espaço para todos e todas as candidatas, né? Eu acho que superar essa cláusula que pode ser utilizada como uma barreira, né, de ter no mínimo 5 representantes na Câmara Federal, para estar presente, para se comunicar com os eleitores através dos debates, foi muito importante. Então, eu parabenizo o Jornal Opção pela iniciativa, né, de democratizar ainda mais esse espaço. E, enfim, também ressalto que a ausência de um candidato no debate, ele não invalida, né, aquilo que aconteceu. Então, o debate foi um sucesso, mesmo com a ausência do determinado candidato, e os eleitores puderam lá conhecer e ouvir um pouco mais dos outros candidatos que estão concorrendo à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. E como você avalia, no geral, os 3 programas? Eles tiveram muitas questões que precisaram do auxílio técnico, que você estava no nosso corpo de assessoria jurídica. Como foi esse aspecto dos debates? Então, o de Anápolis e de Aparecida tiveram uns ânimos mais tranquilos, né? No de Anápolis teve pedido de direito de resposta, mas ali contornado no mesmo momento, então foram debates assim pouco menos calorosos, né? Já o de Goiânia, até pelo número de candidatos, né, que foi bem maior, a gente já foi mais demandado, né? Teve um candidato determinado que também teve um de seus pedidos de resposta indeferido, que ele demonstrou insatisfação, entre outras coisas. Mas no correr do debate eu acho que terminou tudo bem, todos tiveram a devida oportunidade de falar e de utilizar aquele tempo como bem entende, né? Existiram também outros pedidos de resposta ali, certo? Foi apenas um candidato que achou ruim? Quantos foram no de Goiânia no total? Você sabe me dizer? No de Goiânia foram 5 ou 6 pedidos, 2 deferidos, os demais indeferidos. Mas a única reclamação partiu de só um candidato mesmo. E quais foram, você lembra, os pedidos deferidos? Sim, foi do professor Pantaleão e da deputada federal Adriana Costa. E por que esses pedidos foram aceitos? Sobre o que eles eram? Do professor Pantaleão
foi sobre uma citação pessoal que induzia ao etarismo, né, o fato dele ter 80 ou mais de 80 anos de idade, e uma afirmação de que na sua carta proposta estaria a proposta de toda a Goiânia poder passar fome e ele não está nem aí. E ele demonstrou que isso não era verdade, que isso não constava no plano de governo dele, e por isso ele teve o direito de resposta deferido. Sobre a candidata Adriana Corsa, ela foi acusada de ter mentido, também citada e acusada de ter mentido em uma das suas afirmações. E aí verificou-se que ela não teria mentido de fato e por isso foi deferido o direito de resposta dela. E qual a importância, de forma geral, da gente ter esses momentos de debate e para que serve esse espaço? Então, esses debates, eles servem, eu acredito até como um modo de propaganda eleitoral para os próprios candidatos, né, que podem utilizar daqueles espaços para confrontar ideias, para trazer suas propostas, para dialogar de uma maneira mais leve e transparente, sob o olhar dos eleitores, né? Então eu acredito que seja um mecanismo muito importante para que a população avalie, né, as suas escolhas, porque ali eles estão apesar de estarem diante das câmeras, estão sob a pressão ali da concorrência, precisam defender aquilo que eles acreditam, então é um momento muito propício para isso, sabe? E até por isso a legislação eleitoral dá essa permissão, né, para os veículos de comunicação, entendendo que os debates são uma ferramenta muito importante nesse processo democrático. Uma coisa que eu particularmente acho muito interessante de reparar quando assisto um debate são as reações, as expressões faciais, o movimento corporal dos candidatos, porque isso também fala muito, né, nas entrelinhas. Fala, a gente observa a insatisfação, observa concordar ou não concordar com propostas, é realmente muito, muito interessante. E você, quando assiste um debate, em que você gosta de prestar atenção? Então, até por conta da minha área de atuação, eu sou uma eleitora crítica. Então, logo no início, quando passo as convenções e o devido plano de governo é registrado, eu faço questão de ler, para ter a minha análise crítica das propostas que estão sendo apresentadas, sobre viabilidade ou não. Então, eu gosto de ver propostas. Aí é uma opinião minha, pessoal, infelizmente não tem sido tão contemplada nos últimos debates que vêm ocorrendo, né? Acho que o nosso país como um todo, eu não estou trazendo isso só para Goiás ou só para Goiânia, ele tem deixado um pouco o debate intelectual, o debate de ideias, para trazer para um debate muito pessoal e polarizado, né? Uma polarização de direita e esquerda que às vezes ela é usada, na minha opinião, de forma muito equivocada, inclusive, sabe? Então, eu tenho a impressão de que os reais interesses dos eleitores, dos cidadãos como um todo, têm sido deixados para trás por conta desse debate. Sim, parece que muitas vezes vira uma briga de time e, na verdade, as pessoas estão se esquecendo que a base da política é justamente o diálogo, né? É saber um ceder um pouco para o outro ceder um pouco. É esse jogo que a gente fala originalmente que as pessoas parecem ter se esquecido, né? Exatamente. E nessa eleição especificamente isso me preocupa muito porque trata-se da eleição municipal. A eleição em que a gente tem que preocupar ali com a rua da nossa casa, com o serviço de ponta da administração pública que nos atende no dia a dia, seja transporte, saúde, né, enfim, educação infantil, entre outras coisas, trânsito. Então, assim, os nossos problemas sociais mais próximos estão sendo e devem ser debatidos nessa eleição. Então, quando a gente deixa de analisar quem traz a melhor proposta, o melhor projeto, inclusive as melhores equipes para executar aquelas propostas, eu acho que a gente perde, né? Eu entendo também que desde 2018, quando o uso de tecnologia e redes sociais passou a ser permitido dentro das eleições, tanto a Justiça Eleitoral como nós mesmos, como cidadãos, perdemos um pouco o controle disso.
Isso me preocupa muito, sabe? Inclusive, também me preocupa porque eu sou uma jornalista, né? A gente está aqui no espaço de jornal. E o excesso de informação e a desinformação ganhou muito espaço nesse período que a senhora mencionou. Isso, ganhou muito espaço e eu vejo que hoje o trabalho de um jornalista, ele é redobrado, porque ele recebe aquela informação de determinada fonte, ele precisa checar e fazer uma checagem até tripla para garantir que aquela informação de fato é verídica, né? Então, e a velocidade dessas informações também é algo totalmente incontrolável. É claro que a gente tem que responsabilizar e cobrar, né, do poder público a devida regulamentação, né, as devidas penalidades para quem faz o mau uso das informações das redes sociais, mas como cidadãos a gente também tem esse dever de não compartilhar desinformação, não compartilhar fake news, não utilizar da inteligência artificial para manipular qualquer tipo de imagem, porque isso é crime, né? Hoje isso é caracterizado como crime eleitoral, então existe a penalidade para isso. E se existe a penalidade é porque não é certo, né? E no período eleitoral que a gente está antecedendo aí, ao longo da sua jornada, o que você vê que começa a acontecer nesse cenário? Então, a movimentação no judiciário nas últimas semanas tem sido muito intensas, porque a gente está no período ainda de deferimento de registro de candidatura, né? Terminou o prazo para substituição de candidatos, então aqueles que recorreram, que estão sob júdice, estão todos aí correndo atrás do deferimento da sua candidatura, mas em termos de propaganda, hoje eu não consigo falar o que tem mais, tem muito de tudo, tem muito de tudo, sabe? Então, propaganda irregular como um todo, né? Bandeira onde não pode ter, outdoor que é proibido, carro de som, então, na porta da minha casa tem passado carro de som, eu fico pensando, ainda bem que não é meu cliente, né? Porque não pode passar carro de som sem a presença do candidato, né? Que é o chamado palanque móvel. E então tem realmente de tudo. O ilícito eleitoral, ele é presente, né? Mas da mesma forma, o canal para denúncia também é presente e não cabe somente aos candidatos e aos partidos políticos. Qualquer cidadão, através do Pardal, pode denunciar a propaganda indevida durante o período eleitoral. Como isso é feito? O aplicativo Pardal pode ser baixado, né, no próprio telefone, independente da marca e do sistema operacional. E com um simples cadastro, tirando foto e filmagem, né, desde que seja nítido, ele é remetido para o aplicativo e desse aplicativo o Ministério Público Eleitoral faz a análise daquilo, se é pertinente ou não. Sendo pertinente, o Ministério Público Eleitoral oferece denúncia e dá o prazo para as partes responderem. E funciona, gente. Realmente funciona. Assim, diariamente a gente recebe notificações para responder Pardal o tempo todo. E agora um pouco sobre a senhora. Você mencionou anteriormente que participou, além do jornal Opção, de outros debates. Sim. Em comparação com outros veículos, como você diria que a gente se saiu nessa primeira tentativa do jornal Opção? Eu acho que foi extremamente organizado, né? Parabenizei no dia, parabenizo agora. Acho que o formato foi muito interessante, não foi um formato cansativo. E dentro das regras, né, obedeceu tudo aquilo que o Código Eleitoral traz, a aprovação das regras foi unânime, então parabenizo o Jornal Opção mais uma vez. E até o período, né, em que aconteceu, um período que dá prazo, margem para que o eleitor reflita bem, né, assista e reflita bem. E também ficou disponível nas plataformas, então deixo até o convite para as pessoas assistirem, porque realmente eu acho que é muito importante para fazer essa avaliação. Muito obrigada por sua participação. Para encerrar, eu quero saber se você gostaria de deixar algum recado, alguma dica para os eleitores em breve, né? Como eu havia dito, eu acho que essa é uma eleição muito importante, que a nossa participação e a nossa preocupação com o resultado dela tem que ser muito grande.
Então, eu recomendo que todos os eleitores acessem aí por meio do celular o Divulga Cand, que é um portal do Tribunal Superior Eleitoral, onde você tem todas as informações de todos os candidatos e candidatas no país inteiro. Mas lá você consegue pegar seu município, colocar ali vereador ou prefeito e acessar. No caso dos prefeitos, você consegue acessar também o plano de governo, mas de todos você acessa os gastos, o que ele está declarando, qual que é a quantidade de bens que esses candidatos têm, e dali você consegue filtrar muitas informações para somar aí na sua avaliação. Mas eu desejo assim, uma eleição de muito sucesso para todos nós, né? Porque o resultado dela reflete na vida de todo mundo e que as pessoas votem com a consciência daquilo que querem para o futuro da nossa cidade. Thaís, muito obrigada por ter aceitado vir aqui hoje. Agradeço em nome do Jornal Opção por ter participado da nossa assessoria jurídica durante esses debates. Foi essencial para a gente conseguir executar. E muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Jornal Opção, e contem comigo sempre.